Olá, tudo bem? Nós estamos dando sequência a estudos sobre a série de milagres de Jesus quando ele esteve aqui na Terra. E hoje vamos falar do milagre que está em 3 evangelhos e em Mateus capítulo 8, a partir do verso 28, lá tem a narrativa onde o evangelista ele registrou para nós esse episódio. Jesus estava na região dos Gadarenos e de repente ele estava passando por um local onde se localizavam os túmulos e de lá saíram 2 homens, possuídos por demônios. E esses homens correram ao encontro de Jesus, se prostraram e declararam que Jesus é o Filho de Deus. E clamaram a ele para que não fossem destruídos, mas que desse a eles a condição de continuar. Então Jesus, ele viu uma manada de porcos passando e autorizou que eles possuíssem aquela manada de porcos, e aqueles demônios, uma legião, possuiu aqueles porcos, e diz o texto que o desenrolar, ao eles possuírem aqueles porcos, como eles estavam próximos a um precipício do mar, eles se lançaram e todos os porcos morreram. Isso trouxe um conflito enorme, porque aqueles que pastoreavam ali e cuidavam desses animais ficaram atordoados. Claro, perderam a sua condição econômica, mas ficaram atordoados com esse poder de Jesus. Foram até a cidade, falaram com as pessoas o que aconteceu, e a cidade foi ao encontro de Jesus e pediu que ele se afastasse deles. Olha o significado disso tudo. As pessoas, mesmo sabendo que haviam dois seres humanos atormentados, possuídos por demônios, preferiram ficar ausentes da presença de Jesus do que aquele que demonstrou ter autoridade sobre os demônios. Isso não é diferente hoje, mas nesse episódio existem circunstâncias que nós precisamos analisar de uma maneira muito objetiva, para que possamos caminhar aprofundando nisso, pesquisando sobre isso. Eu gostaria que você pesquisasse, e a grande virtude de aprofundamento disso, sem sombra de dúvidas, é a palavra de Deus, a Bíblia. Mas você pode pesquisar sobre esses fatos, sobre essas evidências, em várias outras fontes históricas. O fato principal é: possessão demoníaca existe. Jesus, estando aqui na terra, ele atesta sobre isso. O povo daquele tempo já reconhecia essa possessão, e isso existe em toda a história da humanidade, hoje inclusive. E ali estava uma legião. O que é uma legião? Algo incontável de demônios que estavam possuindo 2 homens. Isso é uma prova de que os demônios são seres espirituais e podem possuir o corpo de pessoas, como de animais também. Então nós podemos concluir e saber que nesse plano espiritual, quantas pessoas ao entorno de nós podem estar possuídas por demônios e convivendo no meio de nós? Possuíram um corpo e estão ali dominando aquele corpo, as suas ações, as suas atitudes. Aqueles homens ficaram de tal maneira, quando aqueles demônios os possuíram, que eles se tornaram animalescos, com forças sobrenaturais. Ninguém conseguia detê-los, mas eles se apresentaram a Jesus e disseram a Jesus: o que nós temos contigo, Jesus de Nazaré? O que nós temos contigo, Filho de Deus? Ou seja, a reverência dos demônios diante de Jesus. Alguns episódios, algumas características nós precisamos entender. Primeiro, que se nós caminharmos para trazer a ciência para conversar conosco sobre esse tema, a ciência, claro que ela vai e continua investigando com muita propriedade as enfermidades que são ocasionadas nas mentes das pessoas, e muitas delas sobre acompanhamento, sobre tratamento. E nós não podemos falar, e muito menos tomar por atitude de ignorância e irresponsabilidade, e falar que pessoas que possam ter algum tormento mental significativo, ela é uma pessoa possuída. Mas por outro lado, o que nós precisamos compreender e dialogar com a ciência e com as pessoas que escutam a respeito disso, que existe no plano espiritual demônios. Como nós também somos seres espirituais habitando num corpo. Eu sou uma pessoa espiritual, você também, habitando num corpo dentro desse tempo temporário. Mas os seres espirituais, os demônios, eles existem e emitem características específicas. Como está nesse texto? Força sobrenatural.
Os demônios têm uma eloquência de fala e de conclusões e de elaboração de pensamentos de maneira extraordinária. Um débil mental, ele não tem isso. Ele tem uma enfermidade mental, mas os demônios, eles têm um equilíbrio da mente e uma capacidade de argumentar, de influenciar de maneira tremenda. E como que nós conseguiremos, primeiro, compreender ou diagnosticar isso? Como aqueles demônios, eles não suportaram quem? Isso, a presença de Deus, a presença de Jesus. Nenhum demônio vai suportar a presença de Deus e de Jesus na sua vida e na minha vida. A Bíblia fala que quando existe a luz, as trevas dissipam. E ali a Bíblia faz essa analogia falando que o mundo espiritual contrário a Deus está nas trevas, o diabo e os seus demônios. Mas Jesus é a luz que brilha, que clareia. E aonde vem a luz, dissipa as trevas. Outra mensagem que a Bíblia nos fala e Deus nos revela, falando assim, olha, cuidado, fiquem atentos, porque o diabo, o vosso inimigo, o meu adversário, anda ao derredor procurando a quem ele possa tragar. Os demônios são atemporais. Eles existiram e existem por todos esses séculos. Teremos demônios que estão no século de hoje, mas que vêm vivenciando a história da humanidade em muitos outros séculos anteriores. Possuindo e destruindo vidas, possuindo e destruindo vidas. Por isso que ele vem. Por isso que qualquer evocação a espíritos, qualquer busca de fala a espíritos, está totalmente contrária a Deus, porque está evocando o plano espiritual contrário a Deus, as trevas. Porque Jesus, ele nos declara na palavra dele que só há um mediador entre as pessoas, os seres humanos e Deus, que é o próprio Jesus. Ele é o mediador. E deixou o Espírito Santo para poder estar aqui, para falar conosco e nos convencer. Então esse tema, esse milagre de Jesus, consolida isso. Demônio existe. Legião de demônios existe. E continua existindo. E continua com a mesma estratégia, possuir vidas de pessoas. Como isso é possível? Aonde Deus não habita, a casa está vazia. A casa está aberta. Como que eu posso ter a certeza, então, que minha casa está protegida? Aí a Bíblia nos dá a resposta, para você e eu. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Aonde Deus habita, nada mesmo terá autoridade para vir habitar. Mas aonde Deus está, como você ou eu ficaremos protegidos? E, finalmente, a Bíblia nos orienta a testarmos os espíritos. Alguma coisa está falando com você, alguém está falando com você, comigo, prova esses espíritos. Como que a gente prova? Verifica se está vindo sobre a fonte genuína daquilo que é de Deus, da palavra dele. Tudo que é achismo, tudo que é aquilo, suposta revelação que alguém teve, nada disso é de procedência de Deus. Mas toda a revelação já foi completa por Deus na sua palavra. E Jesus é a consolidação disso. Ele libertou aqueles dois homens, tiveram a vida deles transformadas, se tornaram pessoas dignas novamente, porque Jesus os livrou de demônios. Mas a cidade queria mesmo é ficar com os demônios, com aqueles homens, porque eles amavam mais os porcos do que a liberdade espiritual em sua vida. O mundo está confuso e cada vez mais confuso. Entenda isso, compreenda isso. Esse milagre é um milagre de evidências, mas é um milagre de prova e um milagre de libertação, porque Jesus liberta aquilo que pode estar cativo. Um forte abraço.